Bom, ok. Então, partindo então da onde que a gente terminou da última vez, que era a extração, né, das vistas através da projeção, né? Make 2D Drawing. Foi aquilo que a gente aprendeu na semana passada. A próxima etapa, então, é transformar essas vistas, né, num desenho técnico, né? Essa é a próxima etapa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir, né, no nosso desenho o que vai aparecer, né, quais são as linhas que são contínuas e quais são as tracejadas. Além disso, entre as contínuas, a gente tem que ver quais que são as linhas que a gente tem que deixar mais evidentes, né, mais grossas, e quais são as linhas que a gente quer deixar um pouquinho mais finas. Então, para isso, a gente pode criar, então, 3 layers, né? Que um layer, então, seria das linhas contínuas. Eu vou colocar linhas finas, né? Que seriam as linhas grossas e as linhas tracejadas. Ok, tá? A gente poderia fazer também linhas de corte, poderia fazer anotações também, mas isso a gente pode explorar na próxima modelagem, né? Que a gente vai cuidar da bota, né? Que ela é um pouco mais complexa, então a gente pode cuidar daquela parte depois, tá? Bom, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai definir quais são as finas, as grossas e as tracejadas. Então, quais são as linhas que aparecem, tá? Ó, essas brancas aqui, ó, elas já estão no layer que é criado junto com a ferramenta, né? Ó, Make 2D, ele é criado automaticamente assim que a gente usa a ferramenta, né, de projeção de vistas, e ele já divide quais são as linhas visíveis e quais são as linhas escondidas, hidden, né? Então, se a gente seleciona essas linhas escondidas, que Select Object on Layer, ó, ele automaticamente já vai selecionar todas essas linhas que estão em branco, né, que é justamente a cor aqui desse layer. Eu já vou passar essas linhas aqui para tracejadas, aqui. Move Object to this layer. Certo? Então, as linhas tracejadas já estão prontas. Aqui eu posso até deletar o layer. Certo? Agora, as linhas visíveis, né? Entre as linhas visíveis, que são todas essas que a gente está vendo, eu quero dividir entre linhas mais grossas e linhas mais finas, tá? Eu, pessoalmente, né, acho interessante a gente destacar um pouco mais a silhueta dos desenhos. Então, eu vou selecionar, ó, aqui essas linhas externas e essa linha também do meio. Agora, essas linhas aqui, externas, linhas externas. Ok. Aqui todas são externas. Talvez eu possa até deixar assim mesmo, tá? Porque eu não preciso destacar. E aqui eu vou selecionar todas que estão fora também, tá? Então, essas aqui eu vou considerar como linhas grossas. Ok? As linhas tracejadas aqui. E todas as outras que sobraram são as linhas finas. Vou mover aqui para o layer linhas finas. Ok, tá? Eu já dividi. Eu vou também
precisar, mas isso eu posso fazer depois, um layer para as cotas, né? Já posso fazer para as cotas, aproveitar as cotas. Posso fazer também margem, posso fazer também texto, certo? Esse make 2D aqui eu já posso deletar, porque eu não preciso mais. E assim eu já tenho todas os layers para fazer. Nesse ponto aqui, os layers são, né, super importantes, né, para a gente organizar e definir quais são as espessuras, né, aqui da nossa linha. Ó, aqui tem o tipo de linha, aqui do lado. Aqui tem o tipo de linha, tem a cor da linha, né, que eu gosto de destacar as cotas uma outra cor. Por exemplo, geralmente deixar a cota em vermelho, eu gosto de deixar as cotas bem destacadas. E enquanto o resto, né, o resto eu deixo tudo com a cor preta, tá? Já vamos deixar tudo na cor preta. Quando a gente quer mais ou menos visualizar, né, só colocar, ó, Print Preview, tá? Aqui ele já mostra como que vai ser, né, como que vai ser a impressão. Então, ó, as linhas finas, né, as nossas linhas finas, vamos colocar um 0,35. As nossas linhas grossas, vamos colocar um 0,6. Ó, aqui a gente já consegue visualizar como que ele está ficando, ó, né? Aqui tem uma linha dupla aqui. Tá, a gente pode deixar assim. Ó, vocês estão vendo que a linha grossa, ela dá um destaque maior no nosso desenho, né? Inclusive aqui, talvez a gente pode até ver se essa aqui pode ficar grossa também. Eu acho que não precisa, porque senão seria toda ela, não é tão interessante. Aqui, tá. Agora, linha tracejadas. Ó, linha tracejada eu tenho que mudar aqui, ó, tipo de linha. Hidden. Aqui, ó. Linha escondida. Eu posso deixar ela na mesma grossura da linha fina, né? E basicamente seria isso, né? Não vejo outra necessidade. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Tá. Agora, mas em termos de linhas, né, grossura de linha, acho que era só isso. Como bem falou, as cotas, tá? Agora a gente pode começar as cotas. Eu vou selecionar as dimensões aqui, né? Então, posso criar um objeto pequeno, milímetro, ó, pequeno em milímetro. Posso criar essa pré-definição. Eu vou apresentar em 1 para 1 ou 1 para 2. Acho que é 1 para 2, vai ficar bom. 1 para 1, só se fosse um A3, né? Mas eu estou querendo usar um A4. Texto, posso mudar aqui, né? Qual que é a fonte. Eu gosto de usar Verdana, tá? Interessante, a gente já... Opa.
Ó, já criar uma, né? Só para a gente saber como que está ficando, né? Então, por exemplo, aqui eu já vi que ele ficou grande demais, tá? Então tem que ser mais ou menos assim, 1 para 1. O texto está com a precisão muito alta. Pode ser só uma casa depois da vírgula. Aqui, tá. Tamanhos, tamanho do texto. Tá, peraí. Vou deixar o texto horizontal também, acho que fica mais interessante. Tamanhos, talvez um pouquinho maior, tá bom. Text gap. Vou aumentar esse espaço aqui, né, para não ficar muito colado, tá melhor assim. Extension line offset seria essa distância aqui, né. Na verdade, eu vou suprimir as linhas e eu já resolvo esse problema aí. E ao invés, colocar as bolinhas, só que menores. 1.8. Opa. Ó, ele não considera vírgula. Às vezes eu sempre esqueço. Às vezes eu esqueço. Tá. Ok. 1.8. Até menor. Tá. Ok. Formato aqui tá bom. Ok. Tá. Eu vou usar essa pré-definição Giovanni. Tá. A4. Ok. Então, aqui eu tenho minha cota, posso até criar outra. É um cubo, né? Então, 60 por 60 por 60, né? Que eu já mostro. As alturas 57 por 53,5. Aqui vai ser interessante eu mostrar os ângulos, né? Talvez eu tenha que reduzir um pouquinho mais esse texto aí. Acho que ele vai ficar muito grande. Ângulos. Aqui 78. Aqui 60. Realmente ficou muito grande. Tamanho do texto, 2. Tá. Agora está mais razoável. 60 e tal. Agora, eu tenho que indicar também a espessura desse metal aqui. Então, posso colocar aqui, que é de 1 milímetro. Espessura de 1. Para cima. Tá, as cotas alinhadas, né? Aqui 26,1. Aqui 35. Ó, eu acho que até essas bolinhas aí estão me incomodando, estão meio grandes demais também. É um processo meio iterativo, né? Vocês estão vendo que a gente vai fazendo e vai vendo se está tudo corretamente. Falta
Tá, falta uma espessura, que é a espessura da caixa, que é 3. Nesse caso aqui, o que eu faço? Quando fica menor, né, eu pego e vou aqui, template, dou umas barras de espaço, ó, e modifico, coloco para o lado, tá? Poderia fazer isso também, para não atrapalhar aquela cota, posso deixar até aqui do lado. Isso aí serve também para modificar alguma coisa, tá? Às vezes, né, não é o correto, né? O correto já é a gente ter a medida de cara, né? Mas, eventualmente, quando vocês querem mostrar algo que não é o que está aparecendo aqui, né? Dar uma maquiada nos resultados, literalmente, vocês podem vir aqui, né? Se eu quisesse que fosse 80 ao invés de 60, eu posso vir aqui e apagar, né? Esses valores aqui, ó, que eles vão mostrar a dimensão real, mas, ou por exemplo, se eu quiser falar, sei lá, se é uma medida que não tem tolerância, pode escrever sem medida, vamos supor, sem medida definida. Sei lá, não imagino uma situação como essa, mas se eu quiser substituir, né, em alguma situação, eu vou trocar, tá, esse valor aqui na dimensão por aquilo que eu quiser substituir, tá? Então é uma possibilidade, tá? Algumas vezes já me aconteceu isso, tá? Que, sei lá, não estava dando o valor que eu queria, tal, e era uma questão de milímetro e tal, daí eu fui lá e troquei manualmente, tá? Porque não ia afetar, né? Não ia precisar modelar tudo de novo só por causa desse problema aí. Bom, eu acredito que está correto, tá? Mais ou menos seria isso, né? Então, agora a gente pode partir para criar o layout, tá? Se eu esqueci de algo, eu posso sempre voltar, né? Nome. Então, eu vou escrever desenho técnico, cubo A4. Tá, impressora, né? Não vou definir, mas se você já tem uma impressora, vocês já podem regular ela. Tá, eu quero um A4 vertical, né? Então, eu vou colocar 210 milímetros por 297, né? Acredito que é isso, né? Ok. Tá, ó, pronto. Então, aqui eu já recebo aqui uma página A4 com uma janela padrão, né, como vocês podem ver. E aqui dentro tem o meu desenho, ainda sem escala, tá? Bom, na outra aula eu expliquei para vocês a diferença, né? Que aqui é uma área de impressão, então sempre que eu quiser voltar para a área de modelagem, eu tenho que clicar 2 vezes aqui dentro e assim eu consigo regular o meu zoom, digamos assim, né? Que, obviamente, ele tem que ser em escala, né? A gente tem que transformar isso aqui numa escala. Mas antes disso, antes de fazer a escala, tá? Eu tenho que criar a minha margem, né? A minha margem, ela tem que respeitar algumas aqui, MaskLab 3, ó, respeitar algumas medidas, né? Eu peguei aqui umas regras da BNT, né? Então no A4 a gente tem, então, 110 por 297, né, que é o tamanho do A4, e aí depois as margens, né, que as margens são nos lados, na parte inferior, lateral direita e superior de 7 e na lateral esquerda de 25, né.
A nossa legenda ela vai ter 35 por 178. Então a gente vai seguir essas medidas aqui, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um retângulo aqui, tá? E fazer o offset de acordo com essas medidas. Como vocês podem ver, aqui eu não tenho as ferramentas, né? Agora eu não lembro se no Windows vai aparecer, mas nesses casos, o que a gente faz? A gente digita diretamente, ó, retângulo, tá? Então, começo fazendo um retângulo. Tá, eu vou fazer um retângulo aqui, digito offset, ele me pede a distância, eu vou fazer 7 milímetros primeiro, né, porque são todos os lados. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou explode, tá? Para isso a gente precisa lembrar, né, exatamente as ferramentas. E agora eu vou escrever offset de novo, para ao invés de fazer 7, fazer 25. Bastante, né? Ok, então, ó, aqui e aqui, eles demarcam a nossa margem, né? Vamos fazer uma limpeza maior aqui, ó. Lembrando que essa aqui é a nossa janela, ó. Essa aqui, ó, eu vou remover ela só um instantinho, porque ela também não está no padrão correto. Eu vou selecionar tudo e vou escrever trim, tá? Agora eu vou começar a eliminar tudo que vai sobrar. Ok. Join. Ok. Tá? Então, essa aqui seria a minha margem. Essa parte de fora eu posso até deletar. Tá? Essa aqui de dentro aqui, de acordo, né, com a nossa imagem aqui, seria, né, a margem de 25, 7, 7, 7 e 7. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha vista de detalhe, né, que aqui é chamada disso, é vista de detalhe, e eu vou mover ela daqui para cá, tá? Aqui eu tenho ela. E agora eu vou dimensionar ela de acordo com essa margem. Ou também, né, poderia talvez até ser mais breve, né, ser mais rápido, simplesmente criar uma nova, tá? Eu posso deletar essa e criar uma nova, ó. A partir daqui, pronto, tá? Criei uma nova, né? É uma outra opção. Ó, agora eu tenho a curva, né, que está aqui embaixo, e a vista de detalhe. Posso pegar e a curva, ela só serve como referência para mim, né? Bom, ok. Agora a gente vai deixar em escala, né? Porque é isso que a gente precisa no desenho técnico. Como que a gente faz isso? Nas propriedades aqui, ó, da vista, a gente vai encontrar a escala aqui. Vou colocar a escala 1 para 1. Tá? Ó, escala 1 para 1, vocês já viram que deu um zoom aqui, né? Então, nesses casos é sempre interessante bloquear, ó, locked. Então, quer dizer que, peraí, primeiro, antes de bloquear, eu vou arrastar com o botão direito do mouse, tá? Para que eu não perca, né, nenhuma... não perca a escala, né? Porque se por acaso eu sem querer arrastar, ó... Aqui o meu não está funcionando, mas, ó, se eu sem querer arrastar aqui, o que vai acontecer? Eu vou voltar aqui na minha escala, ó, ela mudou, né? De 1 para 1 mudou para 1 para
0.8. Ó, tem que voltar para 1. Bom, uma coisa que eu percebi aqui, que eu tenho que aproximar um pouquinho mais esse desenho, né? Vocês estão vendo aqui que tem uma cota aqui, ó, à direita, que ela não está aparecendo, tá? Então, o que eu posso fazer? Posso voltar lá para o desenho, ó, meu desenho está aqui, ó. Posso voltar lá para o meu desenho aqui, simplesmente selecionar, aproximar um pouquinho, já até aproximo aqui no alto também, e volto lá para o layout, e aqui ele já apareceu, tá? Certo. Eu vou abaixar ele um pouco, deixar ele mais ou menos assim. Ok, tá? Porque eu quero fazer minha legenda aqui embaixo e eu quero mostrar uma vista 3D, né, isométrica aqui em cima, tá? Para não me estender muito, eu vou fazer isso agora. Retângulo. Tá, ó. Eu vou criar aqui, a partir de baixo, pegar a nossa medida aqui. Ó, 178 por 35. Então, aqui, aqui. Qual que é a medida? 178 por 35. Ok, ó, ela deu até um pouquinho em cima ali da nossa legenda. Então, eu vou arrastar um pouquinho para cima aqui. Ok, tá? Certo? Agora, eu vou criar uma vista isométrica aqui em cima, tá? Nossa vista isométrica não precisa ser 1 para 1, tá? Ela só vai representar mesmo tridimensionalmente, né? Ó, eu vou criar uma vista aqui. Eu vou aproximar aqui a nossa vista, certo? Essas aqui a gente considera como margem, então eu vou mover elas para o layer margem. É importante também eu alterar um pouco aqui a... Não estou conseguindo... Ah, tá. Vou colocar uma espessura maior, né? Já posso até colocar print preview, view, print preview. Ó, aqui ele já está me mostrando mais ou menos como que vai ficar esse desenho. Ó. Essa margem aqui eu não... Ah, tá. Aqui, ó, no print, tá? Eu tenho que colocar by layer, tá? Então, move. Ele não mudou aqui, tá? Mas, tá. Eu acredito que iria, se eu clicar para impressão, só fazer um teste. Ele, acho que ele apareceu aqui. Ó, salvar como PDF, então, teste. Processando. É bom sempre a gente fazer esses testes, né, para saber se tá correto. Ó, uma das coisas que eu percebi é que a minha cota ela ficou preta, né, não ficou em vermelho como eu queria, tá? A espessura da margem tá boa, né? Aqui também tá
Tem o tracejado. Ó, o tracejado ele tá bem fininho, né? Eu até poderia mudar esse tracejado, talvez. Então, vamos corrigir isso aí, tá? Essas cotas aqui, por que elas não ficaram vermelhas? Talvez foram as propriedades, ó. Propriedades. Eu tenho que colocar print color. Print color. Output. Vector quer dizer vetor, né? E o raster quer dizer pixelado, a imagem pixelada, é basicamente isso. Então, eu vou deixar em vetorial, tá? Que é interessante que seja assim. Escala 100%, tá? Tem que manter. E agora eu vou fazer outro teste. Teste 2. Ó, vocês viram que até reduziu o tamanho do arquivo, né? Antes ele estava com 305 KB, porque era uma imagem, né? Por mais que fosse um PDF, mas era uma imagem dentro do PDF. E agora passou para vetorial, ele passou para 20 KB, tá? Então realmente é bem pouquinho. E a vantagem é que a qualidade aumenta muito, né? Vocês podem fazer zoom, ó. Vocês podem fazer um zoom muito grande no desenho que não altera, né? Coisa que num vetor como esse aqui, ó, se eu aumento, vamos fazer o teste aqui, ó, se eu aumento, vai chegar um ponto que eu consigo enxergar o pixel aqui, ó, né? E ele já fica todo desfocado. Coisa que a gente não quer, né? Ó, até ele fica até meio travado na hora de mover, ó. Isso aqui quer dizer que é uma imagem raster, né? Ela é toda pixelada, ó. O 35 aqui a gente consegue ver. Enquanto essa aqui é uma imagem vetorial, ó. Por mais que eu aumente, ela sempre vai ficar nítida, ó. Então, olha só a vantagem de trabalhar com vetorial, né? Porque além de ter um tamanho menor, ocupa menos espaço no drive, ela ainda tem uma resolução melhor, né? Consegue se adaptar melhor. Bom, aqui, só para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou incluir as outras informações, tá? Porque daria para preencher a legenda, né? Colocar também as indicações, né? De parte interior, parte exterior, parte interior. Colocar também a questão do material, qual que é o material. Mas, de forma geral, né? Esse seria o desenho técnico, né? Uma apresentação de uma modelagem que vocês realizaram no Rhino e também exportando em PDF.